Olá pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais uma aula, a segunda aula sobre pontuação. Na aula passada trabalhamos o uso da vírgula, diversos os usos da vírgula e o uso do ponto e vírgula. Agora, continuando, vamos entender os outros sinais de pontuação, o uso adequado de cada um. E eu começo essa aula falando sobre o ponto, ou se você preferir chamar de ponto final. Ele é utilizado simplesmente no fim de frases declarativas, ou seja, toda vez que eu quiser terminar um período, encerrar um período, eu coloco um ponto, só uma observação, depois do ponto, letra maiúscula, tá? Se eu esquecer, desvio, lembra disso, depois do ponto, imediatamente após o ponto, obrigatoriamente letra maiúscula, seja no mesmo parágrafo, seja no parágrafo seguinte. Esqueceu disso? Conta como desvio. Veja que eu já usei esse exemplo na aula passada, inclusive lá na aula passada eu tinha colocado ponto e vírgula entre um período e outro, e eu sinalizava para vocês que você poderia simplesmente colocar ponto e vírgula, mas se quisesse dar uma pausa maior, seria um ponto, só lembrando com a estrutura sintática. Né? O ponto ele encerra um período, né? Não é uma simples pausa, ele é uma pausa bem maior, o ponto de encerrar um período, encerrar uma frase. Olha o exemplo. A Constituição Federal garante a todo cidadão brasileiro o direito à educação. Ponto. Ao se falar, entretanto, sobre a formação educacional de surdos no Brasil, percebe-se que isso não é assegurado. Ponto. E aí eu vou continuando, sempre no fim de cada período, um ponto. Aproveitando isso, vamos lembrar que um parágrafo não pode ser frasal. Lembra disso, tá? Eu não posso ter parágrafo de um período só. Meu parágrafo tem que ter, no mínimo, 2 períodos. No mínimo. Quanto maior o parágrafo, maior a quantidade de períodos. Assim que tem que ser. Cuidado com períodos longos demais também. Combinado? Vamos seguir falando sobre o ponto de interrogação. É utilizado no fim de períodos também, mas se forem com frases interrogativas diretas, aquelas perguntas diretas, tá? Então tem que ter interrogação. Inclusive, outra dica, sugiro, não é uma obrigatoriedade, mas eu sugiro que você não faça perguntas na sua redação, tá? Tem gente que gosta de começar fazendo uma pergunta para depois responder. Gente, não é um quiz, não é um jogo de perguntas e respostas. Você está ali falando sozinho, falando para o receptor. Então, não precisa perguntar ao receptor, ao leitor do teu texto, porque ele não vai te responder, tá? Mesmo que você responda, mesmo assim é complicado, você pode achar que respondeu e não respondeu a pergunta. Então, eu sugiro que você não coloque perguntas, mesmo que elas sejam respondidas, tá? Já afirma aquilo que você quer dizer. Fica aí a dica, não usa pergunta no texto dissertativo argumentativo. Mas em outras situações em que você for fazer pergunta direta, quem vai marcar essa pergunta, essa entonação, é o ponto de interrogação. Temos ainda o ponto de exclamação. Eu coloquei esses 3 como início dessa aula, porque são os 3, o ponto final, o ponto de interrogação e o ponto de exclamação, que são capazes de encerrar períodos. Lembra? Esses 3 pontos encerram períodos, então depois deles, o que vem após, letra maiúscula, porque eu estou encerrando um período, o que vier após já é um período novo. No caso do ponto de exclamação, ele serve para indicar o fim de uma oração exclamativa, interjeitiva, que indique estados emocionais, como espanto, surpresa, dor, alegria, enfim. Houve algum tipo de emoção, algum tipo de grito, alguma fala mais forte. No texto escrito, eu marco isso com o ponto de exclamação, como por exemplo, saia já daqui. Quando eu digo para alguém, saia já daqui, eu estou falando com uma certa ênfase. Ou então, atenção, aquele pedido de atenção forte. Ou então, pedido de socorro, socorro. Vai vir com ponto de exclamação, se for no texto escrito, tá? Agora vamos falar sobre 2 pontos. Ele vai ser utilizado para introduzir palavras, expressões, orações ou citações que servem para enumerar ou esclarecer o que se afirmou anteriormente. Por exemplo, ela pediu,
2 pontos. Quero relatório até amanhã. Então, para separar aqui, por exemplo, se fosse aqui quase um texto narrativo, vamos interpretar isso como um texto narrativo, separar a fala do narrador da fala do personagem antes das aspas ou do travessão, se fosse o caso. Para dar início às aulas, os alunos precisarão de 2 pontos, lápis, canetas, borracha, apontador, enfim. Eu só quero chamar a atenção aqui para esse segundo exemplo. Eu posso fazer isso, tá? Antes de iniciar os itens que eu quero enumerar. Porém, fica claro que no ato da leitura, esses 2 pontos, eles vão... o sinal de 2 pontos vai dar uma pausa muito grande. E ele vai dar uma travada na leitura. Então, nesse segundo caso, veja que eu poderia usar 2 pontos, mas eu poderia também não usar. Eu poderia fazer direto. Para dar início às aulas, os alunos precisarão de lápis, canetas. Essa leitura que eu fiz foi sem 2 pontos, tá? Então, tome cuidado aí para não dar aquela travada na leitura. No dissertativo argumentativo, esse tipo de uso eu sugiro que não aconteça, porque ele trava a leitura. E se a sua intenção não é que ela seja travada, eu te sugiro que não use. Nesse caso, eu não usaria, apesar de ser uma indicação. Falando sobre as aspas agora, elas são utilizadas em alguns casos. Primeiro, para indicar em um termo o sentido, o emprego com seu... Vamos lá. Na indicação em um termo de seu sentido... de seu emprego com sentido não literal, ou seja, o sentido diferente do real. Quando eu uso uma conotação, por exemplo, vou colocar um exemplo aqui para vocês. Olha, o sistema de saúde público do país encontra-se órfão de responsáveis por sua manutenção. Vamos entender o termo órfão. Órfão é aquele que não tem pai ou mãe. Órfão de pai, órfão de mãe, órfão de ambos. Mas veja que o termo órfão aqui foi utilizado com outro sentido. Não para dizer que o sistema de saúde público não tem pai e mãe, mas ele não tem uma pessoa responsável. Veja que a palavra órfão foi utilizada aqui com sentido diferente do convencional. Por isso, veio entre aspas, tá? Olha outro exemplo. As universidades brasileiras fabricam, entre aspas, alunos para o mercado de trabalho. Não é bem fabricar. Então veja que o verbo fabricar foi utilizado aqui com sentido diferente do que é comum, diferente do que é do convencional. Foi usado conotativamente, por isso, também entre aspas, tá? As aspas são usadas também para indicar marca de coloquialidade ou oralidade, ou seja, uma palavra que não existe oficialmente na língua portuguesa ou um uso não padrão dentro de um texto padrão. Por exemplo, é preciso comer com a boca e não com os olhos para me referir aos olhos. Então vejam o uso não padrão dentro de um texto que foi todo padrão, todo formal, tá? Então, quando eu tenho uma marca de informalidade, de coloquialidade dentro de um texto padrão, esse item tem que vir separado por aspas, tá? Tem que vir entre aspas. Uso aspas também para indicar estrangeirismos, ou seja, palavras que oficialmente não fazem parte da língua portuguesa, mas nós as usamos mesmo assim. Por exemplo, quando puder, encaminhe o feedback, a devolutiva, né, o relatório e tal. E muitas vezes nós usamos o termo feedback, como é um termo de língua inglesa, emprestado para nós aqui na língua portuguesa, ele deve vir entre aspas. Só uma observação sobre isso. No caso de palavras do campo da informática, elas já compõem o registro, né? Elas já fazem parte do dicionário da língua portuguesa, então nesse caso as aspas são dispensadas. Só uso se eu quiser. Por exemplo, a nova homepage do colégio está muito bonita. Então veja, a homepage, se você for ao dicionário, você vai encontrar, né? Mesmo que a leitura seja nos padrões da língua inglesa, mas ela já faz parte da língua portuguesa, ela já foi dicionarizada, por isso a gente não precisa das aspas nesse caso, tá bom?
Eu uso aspas ainda e preste atenção nisso, porque vocês usam bastante no texto dissertativo de vocês, na indicação de citação e de nome de obra. Então, sempre que você for citar, fazer uma citação direta, aquela situação que é a reprodução fiel, ela vem entre aspas, e o nome da obra também. Eu coloquei os dois aqui em um só exemplo. De fato, é preciso amar, entre aspas, é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã, fecha aspas, como afirmou Renato Russo em sua famosa canção Pais e Filhos, o nome da obra Pais e Filhos também entre aspas. Então, nome de música, nome de livro, nome de série, de novela, de desenho animado, o nome da obra deve vir entre aspas. Se eu não colocar, tem um desvio. No caso da citação, se for uma citação direta, deve vir entre aspas. Se for uma citação indireta, que é aquela em que eu reproduzo a ideia do autor, mas não com as mesmíssimas palavras, as aspas não são obrigatórias, tá? Uso aspas também para indicar valor irônico, debochado. Lógico, no dissertativo argumentativo isso não caberia, mas não sei se em algum momento você consegue usar. Se fizer isso, que fique claro, tem que vir entre aspas. Meu time perdeu de novo porque nossos craques, eu estou debochando aqui porque na verdade não são craques coisa nenhuma, nossos craques não sabem fazer o gol. Então, um uso irônico, um uso debochado de uma palavra, entre aspas, tá bom? Uso também as aspas na indicação de neologismo, ou seja, uma palavra que não existe na língua portuguesa, mas eu criei. Ou eu criei ou alguém criou e eu estou utilizando, mas eu tenho certeza de que não está no dicionário. Por exemplo, hoje estou com uma preguiça macunaimesca, fazendo referência ao personagem Macunaíma, tá? Então, uma palavra que não existe, mas eu criei fazendo referência a esse personagem, por isso o neologismo vem entre aspas, ok? Seguindo agora, falando sobre os parênteses. Eles são utilizados primeiro para indicar explicações, comentários, considerações e reflexões sobre algo que foi mencionado na frase. Por exemplo, existem dois tipos de orações coordenadas. As sindéticas, aí eu vou fazer uma breve explicação sobre as coordenadas sindéticas, ligadas através de uma conjunção, por isso entre parênteses. E as assindéticas, vou fazer uma breve explicação sobre as coordenadas assindéticas, ligadas através da vírgula. Então, o termo que eu usei, o trechinho que eu usei para fazer essa breve explicação, coloquei entre parênteses. Nesse caso, eu poderia colocar entre travessões também, tá? Fica aí a dica. Olha outro exemplo. Agora fazendo uma reflexão, não uma explicação. Ela disse que cumpriria sua parte do combinado. Será? Esse será agora é meu. Então, como é um comentário meu, uma reflexão minha, coloco entre parênteses para fazer esse isolamento, tá? Vamos seguir? Ainda sobre os parênteses, eles são usados na separação de orações intercaladas, principalmente quando elas são curtas. Além dos parênteses, também é possível a utilização de vírgula ou de travessões para separar essas orações intercaladas, tá? Por isso que a gente não vê com tanta frequência. No caso do travessão, eu acho ele mais chique. Inclusive, se você tiver uma oração intercalada, tiver um aposto, e você conseguir colocar pelo menos um par de travessões em todo o seu texto, ele já chama a atenção antes mesmo de o leitor fazer, de o avaliador fazer a leitura. Porque eu olho para a redação como um todo e já consigo perceber que na linha 5, entre as linhas 5 e 6 tem um par de travessões. Olha, domina a pontuação, usa um travessão tão pouco usado, isso aí chama a atenção positivamente, tá? Nesses exemplos aqui, onde tem os parênteses, eu poderia ter travessões. Há quem o faça, mas não o aconselha, por isso não o farei. Então, esse trecho, mas não aconselha, ele está aqui entre parênteses, poderia estar entre travessões também, tá? Vamos seguir. Ainda sobre os parênteses, nós usamos
na introdução de dados biográficos. Quando eu vou fazer uma biografia, eu me referi a alguém. Quero me referir aqui a Maria Heloísa Magalhães. E aí eu vou dizer que ela nasceu em Paris em 1960 e faleceu no Rio de Janeiro em 2012. Então essa observação biográfica acerca de Maria Heloísa Magalhães vai vir entre parênteses, assim como na introdução de dados bibliográficos. Agora eu quero contar as histórias da beira do cais da Bahia. E aí eu vou fazer referência aqui, essa é uma citação de Jorge Amado, da obra Mar Morto, 1936. Faço isso entre parênteses, ok? Seguindo, falando agora do travessão, o esperado travessão. Gente, travessão, como eu estava dizendo, é chique, viu? Lógico, se bem colocado. E sem exageros também. Eu não vou estar com 57 mil travessões na minha redação. Mas um aposto ou dois que eu consegui no decorrer do meu texto colocar entre um par de travessões, isso já valoriza muito. E lógico, eu tenho que usar adequadamente. Mas ele é percebido antes mesmo da leitura, tá? É a questão visual. Então vamos lá. O travessão é usado primeiro para inserir uma explicação. Entra aqui o aposto, entra aqui a oração adjetiva. Qualquer tipo de explicação eu posso colocar entre travessões. Só uma observação, viu, gente? Travessão não é hífen. O hífen é o tracinho pequenininho. O travessão é, no mínimo, o dobro do tamanho do hífen. Cuidado para não usar hífen com função de travessão. Ah, professor, mas eu quero ganhar espaço. Não faz isso. Coloca realmente o travessão no tamanho que ele é. E ele não é na base da linha, não. Ele é no meio, na altura do hífen, tá? Veja que ele está bem no meio, na altura do hífen, mas mais longo que o hífen. Enquanto as autoridades não sofrerem punições, uma vez que estão respaldadas na imunidade parlamentar, veja que esse trecho veio entre travessões, continuaremos sendo vítimas de atitudes que prejudicam a população. Então veja aí o uso do travessão, um par de travessões, aliás, para isolar esse item. Diego, quando é que eu não uso um par de travessões? Quando é que eu só uso um? Quando esse termo explicativo vem no fim do período, porque aí no fim viria o ponto final, não usaria o travessão, tá bom? Vamos seguir. Uso também o travessão para isolar um comentário ou observação pessoal. A redistribuição de renda, ao contrário do que muitos pensam, isso é uma observação minha, é uma ótima saída para a crise que assola o país. Então, esse item, que é uma observação minha, eu coloquei entre travessões também, tá bom? Uso travessão ainda para isolar a fala da personagem da fala do narrador, isso num texto narrativo. No texto narrativo eu só posso usar travessão com essa finalidade, tá? Separar narrador do personagem, ou então a mudança de interlocutores quando não tem um narrador, ou quando o narrador fica muito tempo sem falar e é uma mudança entre um personagem e outro. Então sempre, nesses casos, tem que ter o travessão, tá bom? Vamos seguir falando agora sobre as reticências. Elas são utilizadas para indicar uma interrupção da frase. E essa interrupção é feita com algumas a finalidade de sugerir alguns itens, dentre eles dúvida, hesitação, surpresa. Por exemplo, não quero ir à casa dela porque não quero vê-la tão cedo. Qualquer dia desses eu embarco para a China. Ou quando eu tô com dúvida no que eu quero falar. Sabe quando você está ainda montando o pensamento enquanto fala e às vezes faltam as palavras e você fica... porque você está pensando ainda. Então, nesse caso, se eu fosse transcrever tua fala, eu iria fazer isso com as reticências, tá? Uso reticências também para marcar a interrupção do pensamento ou para que o leitor continue esse pensamento. Por exemplo, depois de tantos anos, deveria ser uma vírgula aqui, tá, gente? Vou até marcar aqui. Depois de tantos anos, finalmente nos encontramos e esse "e" com as reticências
fica para o leitor sugerir o que aconteceu depois, tá? Uso reticências ainda para indicar no momento de uma citação direta muito longa, quando eu quero tirar alguma parte ali que para minha argumentação não vai servir tanto. Isso acontece muito nos textos acadêmicos, que eu faço citações longas, muitas citações, porque lá eu não tenho linhas, lá eu tenho páginas e mais páginas, então eu posso mandar ver na citação. Mas às vezes tem um trechinho que eu quero do início da fala e do fim da fala. Aquele meio não me interessa muito, então eu venho aqui, olha, e marco essa supressão com as reticências entre colchetes ou entre parênteses, tá? Lembrando que se eu começar o texto usando colchetes, eu devo ir até o fim. Se eu começar usando as reticências entre parênteses, eu devo ir até o fim, em toda a citação que eu fizer, certo? Lembrando, quando eu quero omitir um item que não me importa muito naquele para minha argumentação, tá bom? Então, o momento em que há supressão, eu coloco as reticências para fazer essa indicação, reticências entre colchetes ou entre parênteses. E aí nós terminamos todos os sinais de pontuação. Na dúvida, revisem, retomem, façam sempre o checklist nas produções de vocês, percebendo cada sinal de pontuação para ver se eles estão bem colocados. Um abraço para vocês, bons estudos e até a próxima aula.